Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Fala galera, aqui é o instrutor de trânsito Márcio Piovesan. Vamos começar mais uma aula sobre meio ambiente relacionado a processos de habilitação. Então, para quem quer se habilitar, são aulas importantes para a vida e, logicamente, para conseguir a sua aprovação na prova teórica do Detran. Ok? Então, vamos começar com o assunto. Mais uma parte, né? Que esse assunto está dividido em várias partes. Então, para não ficar tão cansativo o entendimento, eu acabei dividindo o assunto em várias partes. Aí, de acordo com o que você entender, dá para você voltar. Caso não entenda, dá para rever e rever quantas vezes vocês quiserem essa apresentação. Vamos falar agora sobre poluição sonora. Os ruídos são sons com alta pressão sonora que geram desconforto e prejudicam o sistema auditivo dos seres vivos. O barulho provocado pelas indústrias e meios de transporte são os maiores causadores da poluição sonora. Então, a poluição sonora na cidade, no nosso meio atual, ela é proveniente de indústrias e veículos automotores em geral. Essa poluição sonora nos afeta de diversas maneiras. Então o ser humano convive com isso. Só que assim, esse excesso, além de perturbar, também atrapalha em muito a nossa saúde. Atualmente estão desenvolvendo fogos de artifício com baixa pressão sonora e tem uma alta percepção visual, mas em relação a som estridente, aquele som forte, está minimizado. Vamos aí, por que será que estão fazendo um som com menos barulho? Simples. Famílias onde tem as crianças ou adultos ou adolescentes autistas. Em geral, os autistas não estão muito bem com sons fortes ou som alto. Então eles acabam sofrendo por causa dessa queima de fogos. Então esse é um dos motivos de terem desenvolvido esses fogos de artifício com baixa pressão sonora, para não perturbar os nossos cidadãos, no caso aí os autistas. E também, levando para a mesma linha, como também a maioria das casas tem aqueles animaizinhos, os pets ou bichos de estimação, também perturba os bichinhos. Então, mais um motivo dos fogos de artifício com baixa pressão sonora. Tá? Porque sabe-se, tem estudos que sabem que a poluição sonora prejudica o ser humano de diversas maneiras. Decibelímetro. O decibelímetro ele mede essa pressão sonora e utiliza para medida decibéis. Vamos ali, ó. Até 55 decibéis, uma conversa normal, conversação normal, é medida até 55 decibéis. De 56 a 90, vai, exemplo, um secador de cabelo. Olha como já é forte, de 56 a 90, depende do secador. Mais de 90, fogos de artifício produzem pressão sonora acima de 90 decibéis. No trânsito, veículos com som em excesso é uma infração grave. 5 pontos na sua habilitação, multa R$ 195,23. Então, o decibelímetro constata essa infração. No caso do
som automotivo, tem formas de pesquisar, formas de fiscalizar. Então o decibelímetro ele seria para aferir esse som, ok? Vamos aqui agora uma tabelinha. Então até 50 decibéis o som confortável, reação confortável para nós, normal. Efeitos negativos, não existe. Acima de 50 decibéis, o organismo humano começa a sofrer impactos do ruído. Então até 50 normal, acima de 50 começa prejuízos. De 55 a 65 decibéis. Olha lá, a pessoa fica em estado de alerta e não relaxa. Diminui o poder de concentração. A pessoa não consegue se concentrar com sons muito altos. Olha lá, de 65 a 70. O organismo reage para tentar se adequar ao ambiente. Então, aumenta o nível de cortisona no sangue, diminuindo a resistência imunológica. Aumenta a concentração de colesterol no sangue. Acima de 70 decibéis, o organismo fica sujeito a estresse degenerativo, além de abalar a saúde mental. Aumentam os riscos de infarto, infecções, entre outras doenças. Percebem? Às vezes a pessoa tem alguns sintomas, algumas doenças relacionadas ao som e nem imagina, o que o som faz? O som não é contaminante? Não, o som não é contaminante como seria a água, como seria o ar, mas o som ele nos afeta de forma direta, de diversas maneiras. Vocês podem perceber aí, desde diminuir sua concentração até doenças graves como infarto. A pessoa vai infartar por causa de som alto. Vou dar um exemplo aqui para vocês, não tem a ver com o ser humano, mas vou falar de um animal um pouco mais sensível. O ranário. O que é um ranário? É uma criação de rãs. Ok? Então o ranário é onde se cria rã. Para corte, para abate. Que tem pessoas que apreciam a carne de rã. Quem trabalha em um ranário tem que trabalhar em extremo silêncio. Extremo silêncio e com movimentos lentos. Por quê? Se você pular no meio das rãs, abrir os braços com tudo e dar um grito forte, diversas rãs infartam, morrem do coração na hora. Ok? Vocês veem como que o som afeta a rã no caso aí. Então cada animal ele tem um prejuízo também. Só que assim, é só um exemplo para vocês verem, a rã é mais imediato, mas o ser humano a longo ou curto prazo pode sofrer de problemas sérios porque som excessivo. Vamos lá, norma ABNT 10.151 estabelece limites máximos de ruídos permitidos conforme a área em decibéis. O que é isso? É normatizado o som. Então, dependendo da região, o som é diferenciado. Vocês podem perceber que em muitas cidades tem lá região residencial, região industrial. Então tem que ser separados. Aí você pergunta, por que eu não posso montar um escritório aqui, nessa região? E essa região não é para escritório, é uma região, uma zona residencial, é para residências, para quem vai morar. Porque eu não posso ter uma casa aqui? Porque nessa região é industrial. Então tem várias regiões, depende da localidade. Essa norma ABNT ela regulamenta, é uma agência regulamentadora, entendeu? Então regulamenta no caso o limite máximo de ruído permitido conforme a área em decibéis. Vamos ali, região.
próximo a hospitais. Durante o dia, 45 decibéis. À noite, 40. Zona residencial, durante o dia, 55 decibéis. À noite, 50. Centro da cidade, durante o dia, 65 decibéis. À noite, 60. Olha lá, eu falei para vocês agora há pouco. Área industrial. São 70 decibéis durante o dia e 65 durante a noite. Então esses limites diários devem ser respeitados. Porque se não forem respeitados, eles geram infrações. E os responsáveis terão que pagar pelo erro. Percebe? Então é normatizado o som nas diferentes regiões. Então, recomendações aos motoristas. Então, desligar o motor nas paradas prolongadas. Como assim? Por quê? Bom, você desliga quando o trânsito, aquele trânsito intenso, você percebe que vai demorar a voltar à circulação. Então você desliga o motor do seu veículo. Porque com isso, você logicamente reduz a poluição sonora e também a poluição do ar. E com isso, você economiza combustível e não gera estresse a você e aos demais que estão à sua volta. Olha lá. Manter em dia a revisão e manutenção do veículo. Porque o veículo com a revisão errada, sem manutenção, além de consumir mais combustível, também produz mais som, mais barulho. No caso do escapamento, que está furado, o carro faz um ruído excessivo, além de também aumentar o consumo de combustível. Observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo. Por quê? Esses filtros entupidos, eles atrapalham o funcionamento do motor. Então você mantém eles em ordem para o motor trabalhar direitinho, de uma forma adequada. Ok? Então mantenham sempre em ordem os filtros de ar e de óleo. Verificar o estado de conservação do escapamento. Vamos agora a uma dica com mecânica, vai. O escapamento do carro que está em uso, nós sabemos que o nosso combustível tem o álcool, tanto o álcool próprio e a gasolina, e acaba saindo água pelo escapamento. Só que você é aquela pessoa que usa o carro muito pouco, pouquinho. Então essa água fica lá dentro, enferruja o escapamento e fura, estraga antes do tempo. Já um carro que você usa ele todos os dias, o escapamento vai manter quente, vai se manter seco. Portanto, essa peça vital do veículo vai durar mais tempo. Então pensem assim: quanto mais eu usar o carro, mais ele vai durar. Ah, mas tem um desgaste das peças. Um desgaste natural, gente. Agora, se você não usa o carro, ele parado, ele enferruja. Aí o que vai acontecer? Vai ter um desgaste irregular que não é normal. Você está pagando o carro para usá-lo. Percebe do lado ali, guia do motorista sustentável. Então, o motorista sustentável, ele economiza dinheiro cuidando do seu carro e da sua saúde. Vamos lá. Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Que é assim, você vai pôr o som no seu carro para você ouvir de forma correta, para você não se prejudicar e para você não perturbar as outras pessoas, os outros usuários. Então são recomendações, gente. Nem tudo é norma, regra ou lei.
Então, muitas vezes, vem a recomendação antes da lei. Se perceber-se que todo mundo não está seguindo a recomendação, lembrando que recomendação não gera multa. Mas se continuar não seguindo recomendação, pronto, vira infração de trânsito. É o caso dos sons do veículo. Então percebam isso, sigam as recomendações, que assim vocês vão estar economizando dinheiro, mantendo a saúde e também vão estar andando dentro da lei, como diz o nosso guia do motorista sustentável. Vamos lá, pessoal. Algumas infrações de trânsito comuns: usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos. Olha lá, artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração média, 4 pontos na habilitação, R$ 130,16. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Artigo 172, infração também média, 4 pontos, R$ 130,16. Usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva, ou nos horários e locais proibidos. Artigo 227 Código de Trânsito, uma infração leve, 3 pontos na habilitação, R$ 88,38. Usar equipamentos de som com frequência acima do permitido. Infração grave com retenção do veículo, 5 pontos na habilitação, multa R$ 195,23. Artigo 222 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar com o veículo danificando a via, derrama na carga, combustível ou óleo. Infração gravíssima, retenção do veículo, 7 pontos na habilitação, R$ 293,47. A primeira infração lá, arremessar sobre os pedestres. O que é isso? É você passar com o seu veículo por uma poça d'água e jogar água suja nos pedestres ou outra substância líquida que esteja ali, usando o seu carro para isso. Atirar ou abandonar na vias objetos ou substâncias. O que é isso? Atirar, jogar lixo pela janela do carro ou deixar o lixo no cantinho. E as pessoas vão no fast food, param numa rua tranquila para comer, largam o lixinho do fast food ali e vai embora. Está fumando, olha só, gente, você está fumando e joga pela janela do carro a bituca do cigarro. É uma infração de trânsito. Não é para jogar lixo pela janela, não é para abandonar lixo. Olha lá embaixo, usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva, ou nos horários e locais proibidos. Tá vendo? Então você não pode ficar buzina é assim, ó, bibi, bibi. Para que você buzina assim? Para avisar alguém de uma circunstância perigosa. A buzina não é xingamento. Ok? Olha lá. Usar equipamento de som com frequência acima do permitido. Aí entra na norma regulamentadora da BNT. Então virou infração de trânsito também. Transitar com o veículo danificando a via, derramando a carga, combustível ou óleo. Muitas vezes a pessoa está andando com o seu veículo de carga, arrastando a carga. O que acontece? Estraga o asfalto. Ou está vazando combustível ou óleo do veículo. Também é outra infração. Perceba que essas infrações estão relacionadas a alguns certos tipos de poluição também. Água ou detritos, poluição sobre o pedestre.
Substância, abandonar, atirar ou abandonar, lixo. Buzina, poluição sonora. Equipamento de som com frequência acima do permitido, poluição sonora. Danificando a via, derramando a carga, combustível, óleo. Tá vendo? Está derramando poluição também. Lixo, ok? Vamos lá. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o órgão máximo ambiental no Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Este é o nosso IBAMA. SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esses órgãos aí são reguladores ambientais. SMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SMA, outro órgão ambiental. FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Vamos lá, o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. É um órgão consultivo e deliberativo, ok? Do Sistema Nacional do Meio Ambiente. É como se fosse o CONTRAN. O CONAMA, ele serve para fazer leis e deliberações, a discussão. Olha lá, órgão consultivo e deliberativo. Eles deliberam, é consultado sobre o meio ambiente. O SISNAMA, que determina, entre outros, os limites de emissões de gases, fumaça e ruído de veículos automotores. Então, o SISNAMA, ele que vai liberar a quantidade da emissão de ruídos e gases relacionados aos veículos automotores. Esses limites são publicados em resoluções e servem de parâmetro para os fabricantes, bem como para a fiscalização da frota já existente. Ok? Aqui, nós temos os programas que estabelecem o limite de emissão de poluentes, reduzindo a poluição em 98%. Nós temos ali, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, PROCONVE. O PROCONVE impõe limites máximos para emissão de poluentes veiculares. Então, os veículos automotores, veículos, carros, caminhões, seguem esses limites que são determinados pelo PROCONVE. Abaixo, Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares, o PROMOT. Qual o objetivo do PROMOT? Complementar o PROCONVE. Ele complementou o PROMOT, complementa o PROCONVE e contribuindo dessa maneira para reduzir a poluição do ar por fontes móveis no Brasil. Então, veículos e motociclos. Então, esses programas fazem o quê? Estabelecem parâmetros a serem seguidos para se diminuir a poluição do ar. Lá em cima, como posso ajudar? Faça a manutenção do seu veículo. Abasteça em postos regulamentados e, sempre que possível, se utilize de transporte público. Ok? Quanto menos você circular, menos você irá poluir com seu veículo. A gente está podendo economizar o veículo e
economizar o nosso meio ambiente. Lá embaixo, segundo o CONAMA, a manutenção adequada dos veículos automotores contribui significativamente para a redução das emissões de poluentes, gases e partículas inaláveis, bem como da poluição sonora. Então, volta de novo. Manutenção adequada do veículo. Na aula de mecânica para a primeira habilitação, está muito sobre a manutenção. Vamos agora interligar. Se você conserva seu veículo, dessa forma você economiza dinheiro e também economiza o nosso meio ambiente, reduzindo a poluição sonora, reduzindo a poluição do ar. Ok? Crimes ambientais. Lei 9.605 pune qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que poluir o meio ambiente. Além da punição, o infrator será responsável por reparar os danos causados ao meio ambiente. Entendem isso? Então, tudo que você fizer para denegrir o meio ambiente será punido, certo? E além da multa, tem ali embaixo a reparação. A gente percebe no Brasil que, queimada e desmatamento acontece muito, uma proporção assim astronômica, pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? Nossa parte, consumindo menos. Opa, tô vendo uma queimada, denuncia, liga para o bombeiro. Tô vendo um desmatamento ali irregular. Será que esse desmatamento é autorizado? Denuncia também. Que a pessoa que está causando esse dano ambiental terá que, por força da lei, reparar este mesmo dano. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família, Trânsito e Vida, @professor.marcio.m, curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.